Aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, você que está nos ouvindo nesta noite, acabamos de ouvir esse maravilhoso louvor da nossa irmã Damares, que cantou, pronunciando várias vezes a palavra brilha. Portanto, nesta noite eu vou fazer aqui uma leitura bíblica e nós vamos aqui entrar no tema propriamente dito e você vai ver que tem algo a ver com esta palavra. Pegue aí a sua Bíblia em forma de livro, ou se você não tiver, pode ser em forma digital, a que tiver ao seu alcance mais fácil. Vamos ler a palavra de Deus, palavra esta que está no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis. Iremos aqui fazer uma leitura no capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5 e depois leiamos em seguida, capítulo de número 1, versículo 13 ao 18. Portanto, eu creio que você já localizou a sua Bíblia e nós vamos aqui fazer uma leitura e você vai acompanhar para entender o que traremos nesta noite na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Versículo de número 13. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Assim leiamos aqui, e você acompanhou, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5 e versículo 13 ao versículo de número 18. Vamos fazer uma outra leitura, também no Antigo Testamento, livro de Jó. Procure aí na sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 9, versículo 7 ao versículo 9. Livro de Jó, versículo 9, do versículo de número 7 ao versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim: o que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, e o que fez a Ursa, e Orion, e os 7 estrelos, e as recâmaras do sul. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, realizamos as duas leituras no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, formação do céu, terra e tudo que nele que contém, e também no livro de Jó, servo fiel e temente a Deus. Nesta leitura nós lemos algo que eu e você conhecemos e sabemos. E portanto, nesta noite, eu quero falar sobre o cristão, que é eu, você e 95, 98, 97% da população brasileira. O cristão e a astrologia. Nós falamos sobre luz, falamos sobre estrelas, falamos aqui, leitura bíblica, sobre o sol e sobre a lua. São astros, assim definidos
né? Biblicamente e também cientificamente. Quando nós lembramos desta palavra astros, vem inúmeras coisas em nossa mente, mas eu quero falar deste astro, que não é aqui da Terra, mas é um astro que Deus criou. Astros está no plural, logicamente, foi aquilo que Deus criou mais que um. A palavra astros, meus amados e queridos irmãos, tem um significado de nome comum a todos os corpos celestes que habitam no espaço, isto é, Sol, Lua, estrelas. Parou para observar o que quer dizer astros? E aí vem a palavra astrologia. Isto é uma ciência, doutrina, estudo, arte ou prática, cujo objetivo é decifrar a influência dos astros no curso dos conhecimentos característicos psicológicos e em seu destino explicar o mundo e predizer o futuro dos povos ou indivíduos. Isto é, astros, estrelas, corpos celestes, palavra, estudo, é uma pseudociência, que poderia provar a informação sobre a personalidade, as relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humano. Eu sei que a leitura é bastante extensa quando se trata de astrologia. O que eu quero trazer nesta noite perante a palavra de Deus, relacionado a astros, que vem dessa ciência criada pelo homem, chamada astrologia. Nós vamos mostrar biblicamente que esta ciência é, como eu li aqui bem no final, ainda fiz uma pausa para ler, ela é pseudociência. O que é a palavra pseudo para mim e para você, e muitos já sabem, mas é bom lembrar, é algo falso. Então se busca em mente que é algo que não é verdadeiro. Astrologia, tá? É pseudociência, não é uma ciência definida como verdadeira, ela é falsa. Aí você vem e se pergunta, irmão, o que é que você está dizendo a respeito que a astrologia é falsa? Isso é a definição, né? Perante a palavra de Deus, em outras palavras que nós vamos aqui ler a palavra de Deus, você vai entender, e também pela própria ciência, que estuda todos os temas da vida do ser humano, mas que mostra que esta ciência, ela não é exata. Essa ciência, ela não pode ser exata em momento nenhum. E criaram ela, eu vou trazer para você aqui nesta noite, há muitos anos atrás, mas que eram mitologias. Mitologia não é nada verdadeiro. É algo que não é da vida do ser humano, que não influencia no ser humano. E quando nós realizamos a leitura da palavra de Deus, nós vimos que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. E aí, eu queria dizer para você nesta noite que se você ler a palavra de Deus, do livro de Gênesis até Apocalipse, jamais você vai encontrar outros luminares criados por Deus. A palavra de Deus, aqui no versículo 16 e 15 e 16, diz: e sejam para luminares. E fez Deus 2 grandes luminares. Ele relaciona ao sol e à lua. E aí vem uma contestação de vários estudiosos, falando que as estrelas já existiam. Mas não temos nenhum patamar bíblico, nada edificando a nossa vida, em que nos coloca na posição em que as estrelas já existiam antes da criação do sol e da lua. Não tem afirmação correta, são estudos, são historiadores que trazem, sobre isso, sobre esse assunto. Mas enfim, meu irmão,
Isso seria uma outra, né, regra de via de ensino. Mas o que eu quero trazer para você, para mim, que é cristão e segue a Cristo, e que se baseia na palavra de Deus para viver a sua vida espiritual, é sobre essa astrologia. Muitas pessoas se pegam se pensando, né, que o que é que influencia isso na nossa vida? E é isso que nós vamos ver aqui nesta noite. Muitos cristãos estão enganados, estão acreditando em determinadas coisas que vêm dessa pseudociência que vai mudar a sua vida. Nós vamos provar aqui, biblicamente, que não consegue mudar a vida do homem. Livro de Salmos, vamos iniciar aqui. Livro de Salmos, 147, verso 4 e verso 5. Salmo 147, aliás, verso 4 e verso 5. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder e infinita sua sabedoria. O salmista de Davi dizendo que Deus, quando fala ele fala em Deus. Ele fixa o número das estrelas. E aí você se pergunta, como assim? O nosso Deus tem o controle de tudo. E quando nós lemos aqui nesta noite, você ler e meditar e analisar o livro de Gênesis na criação, quando Deus criou todas as coisas, quando eu falo todas, são todas, inclusive o homem. Ele viu que a terra estava sem forma e vazia. E aí ele foi criando, a cada capítulo e versículo que você vai lendo, no início do livro de Gênesis, você vai ver que ele foi criando parte por parte, até o 6º dia. Ele criou o homem, no 7º dia ele descansou. Você entende, você sabe o que eu quero dizer para você, apenas para você lembrar nesta noite. E você vê aqui o salmista dizendo que ele fixa o número das estrelas. E quantas estrelas existem mesmo no céu? Você sabe? Eu sei? O ser humano sabe? Os astrólogos que se dizem aí, estudiosos das coisas que se vê no infinito, porque é infinito, eles também não sabem. Eles também não conseguem definir. Porque quando eu li aqui nesta noite que essa astrologia, ela é pseudo, ela não é exata. Ela não traz nada exato. Ela não consegue trazer a verdadeira definição da astrologia. Os astros sim existem. Lemos aqui nesta noite, grandes luminares, diz a palavra de Deus. E aí o salmista Davi diz que Deus sabe o número das estrelas, porque então foi ele quem criou. Veja bem, se você cria algo, você sabe o que você criou, você entende aquilo que você criou, você sabe o tamanho, a medida, quantos são, quantos não são, você é o criador daquele objeto. Assim é o nosso Deus, com tudo que ele criou. Você já parou para pensar quantas estrelas existem nos céus? Nós vamos ler um versículo aqui hoje, que você vai entender aí, porque eu estou dizendo dessa forma. Também aqui no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, e se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Aí você diz, sim, me lembrei dessa passagem. Foi Deus falando com Abraão. Portanto, se Deus falou desta forma com Abraão, ele disse para Abraão, você consegue contar a quantidade de estrelas que existe no céu? Veja como Deus estava falando com Abraão. Analisa juntamente comigo. Abraão não pode contar. Abraão não consegue definir. Ele não consegue exatamente dizer essa quantidade. Assim também são aqueles que estudam os astros, que se dizem astrólogos. Eles não conseguem definir aquilo que Deus fez. Homem nenhum,
vai conseguir. Não existe, irmãos. E nem trazer para nós, irmãos, a influência desses astros na nossa vida, dos acontecimentos. Só Deus que sabe. Só Ele quem criou que sabe. Olhe para o céu e conte as estrelas, disse Deus para Abraão. Assim será a sua descendência. Aqui ele fez uma parábola para Salomão. Aliás, para Abraão. Me perdoem, para Abraão. Aqui ele fez uma parábola para Abraão. Por que isso, irmãos? Porque seria tão grande aqueles que viriam de Abraão que ele jamais poderia se contar. Geração e gerações. E gerações e mais gerações. A palavra de Deus também no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26. O profeta Isaías dizendo assim: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela no seu exército celestial e a todos chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, e sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Todos atendem ao chamado do Rei. Todos atendem a Deus que os criou. Deus comanda tudo. Exatamente esta palavra, tudo. Ele criou todos os luminares, todas as estrelas, o sol, a lua, todos atendem ao mandar de Deus. E será que o homem tem esse poder para definir aquilo que Deus comanda? Quando o homem pensa que ele está conseguindo definir ou entender, Deus muda. Você não está vendo as estações dos tempos? Como estão se passando, a forma com que está se mudando? O homem, quando pensa que vai definir aquilo que Deus está pensando ou está fazendo, Deus muda. E aí você se pega se pensando, por que isso? Porque Deus tem o controle de tudo. É Ele que controla. É Ele que comanda. Por isso que a palavra diz assim que Ele é soberano. Não há outro maior que Ele. Não existe maior que Deus. Em todos os sentidos da nossa vida, foi Ele em que criou. Livro do salmista Davi, Salmo de número 8, verso de número 3, na parte B. Obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabelece. De quem é esta obra, irmão? Quem fez? Deus. Quem estabeleceu os tempos e as estações? Foi o Deus. Foi o próprio Deus. E agora o homem quer fazer mudanças? Jamais. Você vê o que está acontecendo a nível de mundo? Em determinados lugares, onde não acontecia, está acontecendo. Você está vendo que muitas vezes se fazia frio em determinadas épocas e já não se faz mais? Lugares onde eram paradisíacos, como dizem as pessoas, né? Lugares bonitos, lindos, que já foram destruídos, ou pela água, ou pelo vento. A natureza, como se fala, né? Quando se coloca essa posição, tudo que Deus criou, o sol. Você lembra daquela passagem, me veio à mente neste momento, a passagem de Josué. Josué orou a Deus, falando com Deus para que Deus pudesse parar o sol. E o que aconteceu, meus irmãos? E o que aconteceu, você que está nos ouvindo? Deus parou o sol. Por que Deus parou o sol? Porque Ele que comanda. Todos aqueles que Ele criou obedecem a Ele.
E aí me vem certas pessoas, para mim, para você e para nós, para o ser humano que Deus criou, dizendo que Ele que sabe dos astros. E esses astros, conforme Ele define, é que comanda a nossa vida. Irmão, irmã, você que está me ouvindo nesta noite, biblicamente não tem respaldo. E se não tem respaldo na palavra de Deus, não creia. Porque nós somos cristãos. Nós seguimos a Cristo. Cristo é o Pai. Olha como diz a palavra em 1 João capítulo 1, versículo 1. Leia lá para você entender. Nem vou citar o versículo, não vou falar qual da forma que está escrito. E ele estava com o Pai desde o princípio. Livro de Mateus, Novo Testamento, irmãos. Capítulo 2, versículo 1. Mateus escreveu o que Jesus disse. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Isso se relaciona ao quê? Ao nascimento de Cristo. Os 3 reis foram até onde estava Jesus. Até ali naquele local onde ele nasceu. Guiados por quem? Pela estrela. Mas quem guiou essa estrela no rumo da cidade em que Jesus nasceu? Quem comandou essa estrela para que ela guiasse os reis? O próprio Deus. Todos os astros obedecem a Deus. Então, a astrologia, essa definição de pseudo, está correto. Por quê? Porque não obedece ao homem. Eu nunca vi o sol e a lua e as estrelas obedecer ao homem. Obedecem sim a Deus. É Ele quem muda, é Ele quem transforma. Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 32, versículos 7 e 8. Quando eu te aniquilar, cobrirei o céu e escurecerei as tuas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não mais refletirá a sua luz. E a lua não mais refletirá a sua luz. Está falando sobre quem aqui, Ezequiel? Sobre Faraó. Porque Faraó estava fazendo mal ao povo de Deus. Estava fazendo mal aos olhos do Senhor. E Deus falou desta forma através do profeta Ezequias para Faraó. Ezequiel, aliás, falou desta forma. Falou que ele iria aniquilar quem? Deus. Cobrir o céu e escureceria as tuas estrelas. Por que isso, irmão? Porque tudo está na obediência de Deus. Todos os astros estão na obediência de Deus. É Ele que comanda tudo e Ele conhece cada uma das estrelas. Todas para Deus Ele conhece. É como se você conhecesse todo aquele rebanho que você tem. Vamos dar um exemplo. Aquele fazendeiro conhece todas as suas cabeças de gado. Ele tem lá 1000 cabeças, ele conhece uma por uma. Ele tem lá 1000 ovelhas e ele conhece uma por uma. Isso aqui eu quero fazer uma parábola para você entender. Deus conhece a cada uma e chama pelo nome, diz a palavra de Deus. E aí? Como é que o homem quer dizer que ele aqui onde ele está, ele vai saber de tudo da astrologia, que é essa ciência, tudo sobre os astros que Deus criou, e que esses astros vai influenciar na minha e na sua vida da forma que Ele determinou? Não, de maneira nenhuma. Só Deus para mudar, só Deus para interferir na vida do homem, nessas mudanças, irmãos. Você lê a Bíblia e você entende o que eu quero dizer nesta noite. Mas aí você diz assim, irmão, aonde você quer chegar com esse estudo sobre esses astros e essa astrologia, essa ciência? Nós vamos chegar aqui no final, você vai entender. Continue aí nos ouvindo que você vai entender por que nós estamos explicando desta forma a criação de Deus sobre essas luminares.
Por que isso, irmãos? Porque quando se fala sobre este ato de Faraó, naquela época, na época egípcia, grega, romana, na época babilônica, foi se criado algo se observando as estrelas, o sol e a lua, que até hoje é usado no nosso meio. E aí que eu quero chegar, que você entenda, chamado zodíaco, chamado signos, chamados horóscopo. Ô irmão, o que tem a ver isso com a minha e a sua vida? Para mim nada. Não sei para você, cristão, que nos ouve nesta noite. Não sei para você que entende de uma forma diferente. Porque quando se foi criado este tal horóscopo zodíaco, que é igual a signos, foi previsto na astrologia posições relativas com a intenção de interferir o caráter e os traços, irmãos, de personalidade, e prever acontecimentos da vida de alguém, como a do nascimento de uma pessoa. Isso foi definido na época. Por quem? Esses signos definiram a minha vida, a sua vida, comandar a minha vida, a sua vida, o nosso dia a dia? Irmão, jamais. Ah, você é do tal signo. Criaram-se nome de animais para quem nasce em determinados meses e outros nomes que criaram para dizer: hoje você que é de tal signo, vai acontecer isso, 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 isso na sua vida. Aí amanhã você escuta novamente o cara dizer: você que é do tal signo, vai acontecer isso, isso, isso com você. Irmãos, não tem padrão, não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito em Deus. Eu sou cristológico. Eu creio que você também é cristológico. Mas por que determinados cristãos estão acreditando, confiando nesses tais horóscopos, nesses tais zodíacos, signos? Irmãos, a nossa vida, o nosso amanhã só pertence a Deus. Só quem sabe do que vai acontecer comigo e com você no dia de amanhã é Deus. O homem não sabe. Ai, irmão, mas acontecer. Irmão, fique tranquilo. Você não ora e entrega a sua vida nas mãos de Deus? Você não fala com Deus e entrega a sua vida nas mãos dele? Por que você se preocupa com isso? E se eu chegar para você e dizer assim: olha, pelo que eu estou vendo pelos astros, amanhã vai acontecer isso e isso com você. Você vai ficar preocupado? Você vai acreditar? Da mesma forma, são essas pessoas que criaram. Signos, irmãos, foram criados ainda na antiguidade. É muito antigo isso. A partir das imagens da mitologia babilônica. Olha a palavra mitologia. Isto não existe, irmãos. É mitos. Mitos. Egípcia, grega, romana. Isso foi criado, sabe quando, irmãos? Lá no século 7 antes de Cristo. Isso são lendas, irmãos. Quando você busca a saber sobre esse horóscopo, esse zodíaco, esse signo, você vai ficar de boca aberta. Você vai dizer: irmão, irmã, pô, eu sou cristão, e como que eu estou entrando nessa? A Bíblia nos mostra, por falta de conhecimento, Oséias fala, o povo está sendo destruído. Tem gente, irmãos, que nem sai da casa no outro dia quando escuta essas balelas. Irmãos, irmãs, você segue a um Deus que tudo pode. A minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. E é isso que eu quero que você entenda. Que o agir de Deus na minha e na sua vida, ele é constante.
Você sabe quem rege a sua vida como cristão? Porque você se entregou a Deus. Você se entregou a Cristo. Se você colocou-se no caminho para andar com Cristo. Só Ele pode reger a sua vida. Só Ele pode mudar a sua vida. Você não entregou a sua vida para Ele? Por que está preocupado com o que falam do dia de amanhã? Lá no Salmo de número 139, Salmo 119, olha o que está escrito sobre Deus. Fala que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então Ele sabe do teu dia. Ele sabe do teu amanhã. Mesmo antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele sabe o que você está pensando neste momento. Ele sabe o que nós estamos pensando neste momento agora, irmãos. Por que vamos nos preocupar com isso? Por que vamos acreditar? Não tem o porquê num cristão acreditar nessas mitologias, em algo falso, irmãos. Ah, irmão, você está batendo nisso. Não, eu estou falando a palavra de Deus. Entenda como você quiser. Mas como cristão, nós não temos que omitir. Nós temos que falar a verdade. Através da palavra de Deus, não tem amparo. Agora, se você achar outro amparo, amém. Mas que você não vai encontrar, não vai encontrar. Eu estou aqui falando e sempre costumo dizer, é a área espiritual que influencia na sua vida material. A palavra de Deus está aqui para nós, irmãos. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 10 ao versículo de número 12. Preste bastante atenção nesta leitura. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Observou aí, meu irmão? Palavra de Deus para mim, para você e para todos nós. Irmãos, Deus falando com seus filhos de Israel. Deus falando com seus filhos lá no passado e fala conosco. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. É a mesma palavra que Deus lá falava com seus filhos, Ele está falando conosco. Você prestou bastante atenção? Se você não conseguiu pegar aí, em mente este versículo, anote aí, você vai ler. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 12. Não achará adivinhador, prognosticador, feiticeiro, encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador. Quem que adivinha? Quem é adivinhador? O que o apóstolo Paulo fez com a adivinhadora? A mulher que dava muito dinheiro a seus patrões. Irmãos, só Deus para saber da minha e da sua vida. Volto a dizer para você nesta noite. O amanhã não pertence a ninguém, somente a Deus. E as pessoas ficam acreditando nessas coisas. Cristão, hein, irmãos? Você conversa com um, com outro, ele diz, mas é que falou assim, então hoje eu tenho que vestir a camisa tal cor, a calça tal cor, eu não posso ir para o lado esquerdo, para o lado direito, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Enganação, irmãos. Olha a palavra aqui de Deus. Prognóstico da sua vida, só quem sabe é Deus, irmãos. Olha só o que Deus diz aqui, espírito adivinhador. O que ele não sabe? Nada, irmãos. Só quem sabe é o próprio Deus, da minha e da sua vida. Só Jesus que nos conhece, irmãos. O livro do salmista Davi, Salmo 37 e verso de número 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
É isso que você tem que fazer, meu irmão. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. A sua palavra é verdadeira. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que nos conduz. Eu posso fazer inúmeras tentações para que possamos tentar fazer aquilo, mas não dá certo, porque Deus, conforme a sua vontade, não quer. Isso é para mim e para você. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 20, na parte B. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quem sabe todas as coisas? O homem. Os astrólogos, aqueles que estudam os astros? Não. Deus que sabe todas as coisas. Hoje choveu, está chovendo e esfriou. Quem diria, irmãos? Alguém pode prever, e previsão não é que vai acontecer. Pode prever, sim, previsão existe, mas ela pode não acontecer. E Deus muda. Quem muda as estações, os tempos, e se o sol vai aparecer ou não vai ficar encoberto com as nuvens, é Deus. Não é o homem, não. A definição do que vai acontecer no amanhã é Deus. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30. Até os cabelos da cabeça de vocês, de vós, estão todos contados. Será que alguém consegue contar fio por fio da cabeça e dizer, você tem, olha na cabeça da pessoa e dizer, você tem aí 10 mil cabelos? Irmãos, só Deus que sabe, um por um. É só Deus. Creia nisto nesta noite. E deixe de acreditar. Se você é cristão e está acreditando, deixe a partir de hoje acreditar nesta tal zodíaco, nesse tal horóscopo, nesse tal signo. Irmãos, biblicamente é o que eu digo para você. Agora, se você não acredita, veja se você vai realmente realizar ou será realizado no dia de amanhã, conforme o que estão dizendo. 99,9%, irmãos, para não dizer 100%, não dá certo, e é errado isso aí, não tem nada a ver. Deus abomina, diz a palavra de Deus. Quem faz tal coisa é abominação ao Senhor. E você não é cristão? Nós não somos cristãos? Livro de Jó, capítulo 12, versículo 10. Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Veja aí. Jó sabia. Jó servia a Deus. Jó não olhava, não, para ficar preocupado se a lua não ia sair naquela noite, se o sol não ia iluminar, se as estrelas estavam brilhantes ou não. E ele olhava para os céus e ele não dizia, amanhã vai ser assim. Não, de maneira nenhuma. Amanhã vai mudar isso porque a estrela está assim, porque o sol está assim. Não, irmãos. Não é isso, não. Eles não influenciam na nossa vida se Deus não deixar. Só na permissão de Deus. Tudo na permissão de Deus. Lógico, Deus criou os céus, a terra, todas as coisas, e criou as luminares para favorecer aquele que ele criou lá no sexto dia, o homem. É nosso favorecimento, tudo para nós. O sol, você tem que ficar no sol, é bom. Você tem que sair à noite. A lua, muitas vezes, em determinados períodos, ela está iluminando o seu caminho. E assim, e as estrelas são sinais, todos são sinais do grande poder de Deus. Todos os astros são sinais do grande poder de Deus sobre a nossa vida. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a parte A. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
o que vai acontecer? Deus vai entrar. O que quer dizer sobre isso? É o coração, irmãos. Do coração procedem os bons e os maus pensamentos. Deus está à porta do seu coração batendo. Você tem que ouvir a voz de Deus, não a voz dos homens. A voz de Deus, irmãos, ela é ouvida no coração. A voz do homem não é no coração. Portanto, a voz de Deus faz efeito na sua vida. O homem é um instrumento de Deus. O homem é um vaso de Deus. Mas quem fala no seu coração, no seu íntimo, é Deus. Quem fala no seu coração, quem fala no seu ser, e quem modifica o seu ser é Jesus, é Deus, não é o homem. Apenas Deus é aquele que traz para nós aquilo que Ele quer e que o homem está a seu dispor para transmiti-la. A transmissão é do homem, mas o querer é de Deus. Livro do salmista Davi, mais uma vez. Salmo de número 165 e verso de número 5. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas suas mãos. Tu diriges a minha vida. Davi sabia. Viu aí, irmão? Viu aí, cristão? Davi sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. E o futuro dele também estava nas mãos de Deus. E quem dirigia a sua vida era Deus. Assim é comigo e é com você. Assim é com todo cristão. O nosso futuro, dia de amanhã, está nas mãos de Deus, não do homem. Eu não disse aqui no início? E aqui está este salmo fazendo aqui, irmãos, uma ratificação desta palavra. O futuro nosso está nas mãos de Deus. E Ele dirige a nossa vida da forma com que Ele quiser. Não é conforme eu quero e conforme o outro homem quer. É conforme Deus quer. Preste bastante atenção também. Já vamos encerrar aqui. Já, irmãos. Livro de Isaías, capítulo 47, versículo 13 ao 15. Uma leitura bastante extensa. Anota aí para você ler. Isaías, capítulo 47, versículo de número 13 até o versículo de número 15. Eu vou ler nesta noite. Já estás cansada e usam astrologia para receber direção para suas vidas. Levantem-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti, eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que dele se assustem, se assentem, aliás. Assim serão para contigo aqueles com que te fadigaste, aqueles com quem negociastes desde a tua mocidade. Dispor-se-ão combalenteantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Isaías, falando desta forma, estava falando sobre Deus, sobre o que predizem, aquelas pessoas que predizem o seu dia de amanhã, aqueles que serão passados no fogo de Deus. Nenhuma brasa restará, se queimará. Assim serão para contigo aqueles que te fastigaste. Estão fastigando muito mesmo as pessoas, irmãos. Muito ser humano com esse tal ciência, com essa tal ciência, com esse tal astros, que na verdade os astros existem, mas eles colocaram logia, que é estudo dos astros, é uma ciência de estudo dos astros, e ela é pseudo. Eles estão fatigando os jovens, fala da mocidade, fala do homem,
fala que Deus está prevendo para eles. Então não tem amparo bíblico, irmão. Não tem. E o que eu quero dizer para você nesta noite, encerrando esta programação, irmãos e amigos, as constelações que a gente costuma sempre ver têm sido monitoradas e estudadas por milênios de anos, irmãos, por muito tempo. A Bíblia diz sobre as estrelas, né, junto ao Sol e à Lua, elas foram dadas como sinais de estações. Sabe onde está isso, irmãos? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Elas foram feitas para marcar o tempo para nós. Deus usou as estrelas como ilustração, irmão, de sua promessa. Não acabou de falar para Abraão? A astrologia, agora eu quero falar sobre essa astrologia. É uma interpretação de uma suposta influência que as estrelas exercem sobre nosso destino. Os luminares, os astrólogos do rei babilônico, olha essa aqui, irmão, foram incapazes de interpretar o sonho do rei. Daniel 2:27. A astrologia, como forma de adivinhação, é expressamente proibida nas escrituras. Aí você fala, onde está, irmão? Deuteronômio 18, 10, 14, acabei de ler. Olha que eu estou falando para você. As estrelas, os astros, devem despertar a admiração do poder, sabedoria e infinidade de Deus. Devemos usá-los para manter o controle de tempo e lugar, para nós lembrarmos da natureza fiel da aliança de Deus com o homem. Ao mesmo tempo, irmão, vamos reconhecer o Criador dos céus. Nossa sabedoria vem de Deus, não dos astros. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso guia ao longo da nossa vida. Livro de Salmos 119 e verso de número 105. Eu quero aqui nesta noite, irmãos, encerrando essa programação, deixar para você esse ensino, e que você observe o que nós falamos aqui nesta noite. Busque o conhecimento na palavra de Deus para você definir os astros e esta ciência. Então, a partir de hoje, não acredite nessas coisas, irmãos, porque isso foi o homem quem criou, não foi Deus. E nós vivemos e obedecemos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve nos ouvindo nesta noite, e aqueles que também não puderam ouvir, e aqueles que possam recomendar esta programação para as pessoas estarem todos os sábados ouvindo a palavra de Deus. Quero nesta noite convidá-los para orarmos a Deus. Encerrando esta programação, vamos orar aqui também por este caderno que aqui está na Rádio Voz Amiga, onde tem os nomes. Se você quiser, ligue aqui na Rádio Voz Amiga, coloque seu nome neste caderno de oração. Todos os pregadores irão orar pelos nomes que aqui estão elencados, que aqui estão descritos neste caderno. E Deus vai entrar com providência. E Deus vai abençoar você. Eu creio. Portanto, eu quero que você una-se juntamente comigo em fé nesta noite, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar a Deus para que Deus possa nos abençoar. Soberano Rei, Deus eterno e de bondade, nós estamos aqui, Senhor amado, encerrando esta programação. Nós estamos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida de cada um que esteve nos ouvindo nesta noite, e aqueles que também não puderam ouvir, e aqueles que virão a ouvir esta programação. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, Mestre dos mestres, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estenda as suas mãos poderosas nesta noite, abençoando a cada ouvinte, abençoando a nossa cidade, Senhor, abençoando grandemente as famílias, dando paz, alegria, união, perseverança em cada lar. Abençoa os pais para que possam administrar seus filhos no caminho santo do Senhor.
Abençoa os filhos para que possam estar em obediência para com os pais. Abençoa, Jesus amado, a direção desta rádio, irmão João, juntamente com a sua família, a sua esposa e sua filha. Abençoa cada programador desta rádio, Senhor. Abençoa os louvores que assim são entoados durante as 24 horas, meu Deus. Senhor amado e Deus de misericórdia, tem misericórdia da nossa vida nesta noite, Senhor. Estende as suas mãos, porque tu és médico dos médicos. Aonde houver enfermidade, nós repreendemos no nome de Jesus. Seja curado no nome do Senhor. Ó Deus de glória e Deus eterno, abençoa poderosamente, Senhor, esta cidade. Abençoa a cidade de Campo Grande, Senhor. Abençoa nosso estado, a nossa grande nação brasileira. Abençoa aqueles que estão à frente dos trabalhos eclesiásticos, Senhor. Deus de glória e Deus eterno, tu és maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, Senhor. Deus, nesse tema que trouxemos aqui nesta noite, Senhor amado, abre os corações para entendimento, meu Deus. Livra o teu povo de todos esses problemas que vem acontecendo. Livra, Senhor amado, desses falsos, Senhor, conforme a tua palavra, Senhor. Dá entendimento à tua igreja, Senhor amado. Dá vitória aos teus filhos, Senhor, nesta noite. Meu Deus, Deus de bondade, abençoa poderosamente as autoridades constituídas, seja elas militares, eclesiásticas, judiciárias, civis. Não importa, aquelas todas que vêm de ti, Senhor, todas que foram criadas para o benefício do ser humano. Ó Deus de glória, Deus eterno, aviva a nossa alma diante de ti, Senhor. Abençoa a continuação desta noite, meu Deus. Abençoa grandemente, Jesus querido, o dia de amanhã. Ó Deus, aonde houver uma enfermidade, aonde houver, Jesus querido, aqueles que não podem, Jesus amado, estar na tua casa te louvando e te adorando. Deus, entra com a providência nesta noite, Senhor. Da união deste povo, dê a comunhão, dê a paz, dê a alegria, Senhor. Oh Deus de glória, Deus eterno, toma cada um de nós na sua mão, Jesus. Deus, rege essa nação brasileira, aqueles que estão ali, Jesus amado, naqueles países em conflito, Senhor. Entra com a providência ali, meu Deus, porque tu conheces todas as coisas, tu é dono de todas as coisas, Senhor. Tu rege a nossa vida, meu Deus. Oh Senhor amado, Deus de glória, estende as suas mãos nesta noite, Jesus, libertando almas cansadas e oprimidas. Oh Deus, quantos estão lutando, batalhando, meu Deus, para conhecer a ti fielmente, porque tu és fiel, Senhor. Oh Deus de glória, Deus eterno, dá-nos amor em nossas vidas, coloca o teu amor em nossos corações nesta noite. Visita cada lar, Jesus querido. Coloca teus anjos ao redor desses lares, ao redor dos teus filhos, Senhor, onde estiver. Livre de todo mal, todo perigo, Senhor. Oh, Mestre dos mestres, nos ensina, Senhor, a te seguir fielmente. Nos ensina, Senhor amado, a que devemos seguir, porque tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque tem muitas coisas que vêm acontecendo na vida do ser humano, mas eles não conseguem definir. Oh Deus amado, deixe, Senhor amado, poderosamente uma noite abençoada de sono a cada um de nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.